Fala pessoal, eu já gravei um vídeo aqui na plataforma sobre a democracia na Grécia Antiga, o surgimento da democracia na cidade-estado de Atenas. Vamos atualizar e relembrar um pouquinho essa questão da democracia grega ou democracia ateniense. Lá pelo ano 500 a.C., um governante chamado Clístenes assume as suas funções no governo de Atenas. E ele propõe, para estabilizar a polis, para estabilizar a cidade, uma reforma política que na história com o nome de democracia, que significa o governo do povo. No entanto, Clístenes ele vai estabelecer vários critérios para que uma pessoa pudesse obter sua cidadania política e, consequentemente, poder participar das decisões da cidade, nas assembleias e também na praça central chamada de Ágora. Clístenes desejava retirar o critério censitário para a aquisição da cidadania, ou seja, não ser mais necessário ter renda, nem em terras, nem em moeda. Então Clístenes elabora uma nova forma, novos critérios para a cidadania política lá em Atenas. Então, atenção para um detalhe interessante, nem todos os habitantes de Atenas eram cidadãos, considerados cidadãos. Para ser cidadão ateniense e participar das decisões políticas da cidade, era preciso ser homem, ter mais de 18 anos, nascido em Atenas e de pai e mãe atenienses. Portanto, homem, 18 anos, natural da polis de Atenas, com pais atenienses. Quem não cumprisse esses critérios não poderia ser considerado cidadão. Portanto, apenas 10% da população de Atenas tinha cidadania lá na Grécia Antiga, lá na Antiguidade. A maioria da população da cidade não tinha acesso à cidadania política. Por exemplo, mulheres atenienses não participavam da política, escravos, como é óbvio, também não participavam, e nem os chamados metecos, que eram os estrangeiros que habitavam em Atenas, também não tinham essa condição de cidadania. E uma coisa importante que também Clístenes cria, o chamado ostracismo. Ou seja, quando um cidadão participando das assembleias fosse considerado perigoso para a cidade, para o andamento político da cidade, os demais cidadãos ali que participavam das assembleias votavam o seu exílio por 10 anos, saía da cidade por 10 anos, perdendo seus direitos políticos, não perdendo o patrimônio se tivesse dentro de Atenas, mas por 10 anos não poderia participar da política. Depois de 10 anos poderia retornar a Atenas e ter restituídas as suas atribuições de cidadania. Portanto, nem todo cidadão de Atenas nem todo habitante de Atenas era considerado cidadão. Apenas, segundo os critérios de Clístenes, que fosse então, recapitulando, homem, 18 anos, nascido em Atenas, de pais atenienses. Claro, foi um avanço, a democracia nesses últimos 2.500 anos evoluiu fortemente no Ocidente, com outros movimentos, outros contextos, outros autores, chegando até os dias de hoje. Mas o berço foi a Atenas clássica. A paz do professor Evaldo Munareto.